Olá, povo livre, povo abençoado, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus e fazer aqui uma reflexão sobre um tema fundamental. Na verdade, é o tema, digamos, base para toda a doutrina cristã, que é a soberania de Deus. Eu quero trazer algumas considerações sobre a soberania de Deus na criação. E o texto que eu quero ler com você se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ok? Mas antes de nós adentrarmos aqui a nossa reflexão propriamente dito, eu quero que você faça aí um favor, né? Nos abençoe com o seu like, com o seu comentário e faça a inscrição no nosso canal, o canal A Verdade Liberta, para que possamos levar essa mensagem a outras pessoas, alcançar outras vidas, se elas sejam edificadas, ok? O seu like, o seu comentário, ele nos ajuda muito nesse sentido. Indo para a nossa reflexão, o texto que nós lemos, ele vai trazer à nossa memória justamente esse atributo, digamos assim, do Senhor, Criador de todas as coisas, que é a sua soberania. Então, eu quero voltar com você aqui no tempo para iniciarmos nosso pensamento, a nossa reflexão. Na grande extensão da eternidade, que se estende por trás de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o universo ele ainda não havia nascido, não havia sido criado. Existia apenas na mente do grande Criador. Em sua majestade soberana, Deus habitou sozinho. Nesse período ele estava sozinho. Eu estou me referindo aqui àquele período distante, antes de que os céus e a terra fossem criados. Não havia então anjos para cantar louvores a Deus, nem criaturas para ocupar sua atenção, nem rebeldes para serem trazidos à sujeição. O grande Deus estava sozinho em meio a, digamos aqui, entre aspas, em meio ao terrível silêncio do seu próprio vasto universo. Mas mesmo naquela época, se é que se pode chamar de época de tempo, porque nem o tempo ainda havia sido criado, era a eternidade, ainda assim, nesse período, Deus era soberano. Então, continuando o nosso pensamento sobre essa soberania, o Criador, ele poderia criar ou não criar de acordo com o seu próprio prazer. Ele poderia, ou ele pode, criar um mundo ou 1 milhão de mundos. E quem estava lá para resistir à sua vontade? Ele poderia ter trazido à existência 1 milhão de criaturas diferentes e colocá-las em absoluta igualdade, dotando-as da mesma faculdade e colocando-as no mesmo ambiente. Ou ele poderia ter criado 1 milhão de criaturas, cada uma diferente das outras, e não possuindo nada em comum. Ele poderia sim fazer de acordo com a sua vontade e o seu querer, se assim o agradasse. Se assim o agradasse, poderia também trazer à existência um mundo tão imenso que suas dimensões estariam totalmente além da computação ou da medição humana. E se ele tivesse disposto a isso, ele poderia criar também um organismo tão pequeno, que nada, nem mesmo o mais poderoso microscópio poderia revelar a existência aos olhos humanos. Era o seu direito soberano criar, por um lado, os serafins exaltados para o louvor ao redor do seu trono, e por outro lado, o pequeno inseto que morre na mesma hora em que nasce. Se o Deus poderoso escolheu ter uma vasta gradação em seu universo, do serafim mais elevado ao réptil rastejante,
dos mundos giratórios aos átomos flutuantes, em vez de tornar tudo uniforme, quem estava lá para questionar seu prazer soberano? Vamos olhar para o céu e observar os mistérios da soberania divina. Ao olhar para o céu, me lembro aqui do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, que diz que uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de esplendor. Mas a pergunta que eu faço é, mas por que deveriam? Por que o Sol deveria ser mais glorioso do que todos os outros planetas? Por que haveria estrelas de primeira grandeza e outras de décima? Por que a desigualdade tão surpreendente? Por que alguns dos corpos celestes deveriam ser colocados mais, digamos, favoravelmente do que outros em relação com o Sol? E por que haveria estrelas errantes, estrelas arruinadas? E a única resposta possível é: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Agora, vamos agora para o nosso próprio planeta. Vamos sair do céu e descer para a Terra. Por que 2/3 do nosso planeta, ou da superfície do nosso planeta, deveriam estar cobertos de água? E por que tanto de seu terço restante deveria ser impróprio para o cultivo e habitação? Por que haveria vastas extensões de pântanos, desertos e campos de gelo? Por que o clima de uma determinada área ou região é agradável e saudável e outro é insalubre? Por quê? Porque um deveria ser abundante em rios e lagos e florestas e outros ser quase desprovido deles? Por quê? Porque assim agradou ao Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos olhar agora para o reino animal e vamos observar. Vamos observar a variedade maravilhosa que há no reino animal. Que comparação é possível entre o leão e o cordeiro? Entre o urso e o cabrito? Entre o elefante e o rato? Alguns, como cavalo e cachorro, golfinhos, são dotados de grande inteligência, enquanto outros, como ovelhas e porcos, são quase desprovidos dela. Por quê? Alguns são projetados para serem animais de carga, enquanto outros desfrutam de uma vida de liberdade. Mas por que a mula e o burro deveriam ser acorrentados a uma vida de labuta, de carga, de trabalho penoso, enquanto o leão e o tigre podem vagar pela selva a seu bel prazer? Por quê? Porque todas essas variações e diferenças, o que é verdade para os animais é igualmente verdade para os pássaros e peixes. Também voltemos para o reino vegetal. O que dizer do reino vegetal? Por que as rosas têm espinhos e os lírios crescem sem eles? Por que uma flor deve emitir um aroma perfumado e outra não? Por que uma árvore deve dar frutos que são saudáveis e outra dar frutos que são venenosos? Por que um vegetal deve ser capaz de suportar a geada e outro murchar sobre ela? Por que uma macieira deve ser carregada de frutos e outra árvore da mesma idade e do mesmo pomar são quase estéreis? Por quê? Porque tudo quanto aprove o Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Agora, vamos para o reino espiritual. Vamos para as regiões, digamos, celestiais. Considere as hostes angelicais. Pensamos que certamente encontraremos uniformidade nas hostes angelicais, mas não. Lá, como em outros lugares, o mesmo prazer soberano do Criador é exibido. Alguns são mais altos do que outros, alguns são mais poderosos do que outros, alguns estão mais próximos de Deus do que outros. A Escritura revela uma gradação bem definida dos anjos, ou das ordens angelicais. Do arcanjo, passado serafins e querubins, chegamos a principados, a potestades, como está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10.
e de principados e potestades para dominadores deste mundo, e depois para os próprios anjos, e mesmo entre eles, entre os anjos, lemos sobre os anjos eleitos. Novamente perguntamos, por que essa desigualdade, essa diferença de posição e ordem? E tudo o que podemos dizer é, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, meu querido e minha querida, aprenda esta verdade básica, que o Criador é soberano absoluto, executando sua própria vontade, realizando seu próprio prazer e considerando nada além de sua própria glória. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Por acaso ele não tem o direito de fazer como lhe apraz? Já que Deus é Deus, quem ousa desafiar sua prerrogativa? Murmurar contra ele é rebelião. Questionar seus caminhos é impugnar sua soberania. Por acaso esquecemos quem ele é? Eis que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Então, meu querido e minha querida, aprenda esta verdade básica, que o Criador é soberano absoluto, executando sua própria vontade, realizando seu próprio prazer e considerando nada além de sua própria glória. Provérbios 16:4 diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então, por acaso ele não tem o direito de fazer? Por acaso ele não tem o pleno direito de fazer tudo como lhe apraz? Cabe a nós olhar para os céus, para toda a criação e glorificar o seu nome e adorá-lo pelo que ele é e louvá-lo pelo que ele fez e pelo que ele faz. Ok? Que Deus abençoe. Eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra e espero você na próxima.